Está entrando no ar! Pelas ondas da Rádio Antena Esportiva, R-Final! Tudo sobre o mundo do automobilismo, com Nathan Sayum! Rodrigo Goliades! Saudações, caros antenados que estão aqui curtindo a Antena Esportiva Web Rádio. Sejam todos muito bem-vindos a mais um R-Final, com as principais notícias e curiosidades que envolvem esse mundo maravilhoso do automobilismo. Hoje vamos falar da Fórmula 1, teve grande prêmio do Japão neste último final de semana com vitória de Valtteri Bottas. E também vamos falar da NASCAR. A temporada da NASCAR tá chegando no final, tá emocionante os playoffs da maior categoria de automobilismo dos Estados Unidos. Portanto, o primeiro e segundo blocos serão sobre a Fórmula 1 e o último bloco, o terceiro e último bloco, vai ser sobre a corrida que aconteceu em Talladega pela NASCAR. Antes de mais nada, segue em nossos canais de interatividade. Anota aí. WhatsApp 21 96 779 1335, repetindo. 21 96 779 1335. Facebook.com/Antena Esportiva, Twitter, @se liga na antena, Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com ou através do nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que vocês podem baixar para o seu smartphone, e o melhor de tudo, é de graça. E assim vocês ficam mais e mais antenados conosco. Lembrando também, galera, que estamos no youtube.com/Antena Esportiva, é outro meio a qual vocês podem nos ouvir. O R-Final está sendo transmitido neste momento lá no youtube.com/Antena Esportiva, galera. Então são 3 plataformas diferentes para vocês se antenarem ainda mais conosco. Também temos a coluna R-Final, que vai ao ar às segundas e sextas às 16 horas em ponto pela Antena Esportiva. Pelo canal Máscara Net, canal no YouTube a qual eu comando, as colunas R-Final têm as suas reprises às terças e aos sábados, sempre às 9h30 da manhã, beleza? Muito bem, galera, então vamos começar o programa? Vamos passar aqui um recado rapidinho. Nathan Sayum, infelizmente, hoje não estará aqui com a gente para resolver outros assuntos, mas na próxima terça, se Deus quiser, ele estará aqui no comando do R-Final, beleza, galera? Bom, vamos começar falando da Fórmula 1. Teve grande prêmio do Japão nesta madrugada de sábado para domingo. Vitória de Valtteri Bottas. Bottas da Mercedes foi o grande vencedor no Japão, circuito de Suzuka, com Sebastian Vettel na segunda posição da Ferrari, Lewis Hamilton da Mercedes na terceira posição. Alexander Albon da Red Bull, que grande corrida, que grande posição na quarta posição. Excelente, excepcional o Albon, desde que saiu da Toro Rosso e foi para a Red Bull. Carlos Sainz da McLaren, quinta posição. Carlos Sainz fazendo uma temporada bem legal, bem interessante da McLaren, chegando ali entre os 10 e principalmente ali entre os 5 primeiros. Muito legal ver a McLaren por ali, né? Bom, vamos torcer para que a McLaren cresça ainda mais para o ano que vem. Daniel Ricciardo da Renault na sexta posição. Charles Leclerc foi apenas o sétimo colocado pela Ferrari. Pierre Gasly da Toro Rosso foi o oitavo. Sérgio Pérez da Racing Point na nona posição. E fechando o top 10, Nico Hülkenberg da Renault está aí na 10ª posição. Bom, a classificação da Fórmula 1 depois da corrida do Japão ficou o seguinte: Lewis Hamilton, primeirão, já pode dar aí como a temporada já definida para o Hamilton, ex-campeão praticamente, né? 338 pontos, Bottas segundo com 274 pontos, Charles Leclerc com 221 pontos é o terceiro, Max Verstappen tá com 212 pontos e o Vettel na quinta posição. Vettel na quinta posição com 212 pontos também, né? Nos critérios de desempate, o Max Verstappen ele leva a melhor.
Bom, galera, então vamos começar falando aqui da corrida, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. O fato, meus amigos, é o seguinte: a Ferrari não fez uma boa largada. Não fez uma boa largada. Aliás, teve uma pequena situação aí em que a direção de prova não puniu o Vettel pela queima de largada. E explicou o motivo, estava dentro do tolerável. Ora, a bola, se queimou a largada, queimou, não tem essa de tolerável. Então quer dizer que tem uma tolerância para quem queimou a largada? Enfim, né? Tem certas coisas que não dá para entender. Bom, o fato também, meus amigos, é que com esse resultado a Mercedes se consagrou hexacampeã do campeonato de construtores. Então, hexacampeonato da Mercedes, assim como o Hamilton vai conquistar o hexacampeonato nesse ano de 2019, né? O que aconteceu então nessa corrida no Japão? Vamos então começar a falar da corrida, mas antes vamos chamar ele, Gustavo Vicente, o poeta da Antena Esportiva Web Rádio. Nesse final de semana tivemos a 17ª etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1, que foi o Grande Prêmio do Japão, que teve Valtteri Bottas como vencedor da prova, vitória que Bottas vinha há muito tempo tentando conquistar, já não conquistava uma vitória desde o Grande Prêmio do Azerbaijão dessa temporada, bem no início da temporada de 2019, e agora volta a vencer o piloto finlandês. Primeira vez também em que um piloto que não vem da primeira fila consegue a vitória no Grande Prêmio do Japão. Bottas, depois de uma bela largada, conseguiu assumir a ponta e de lá não saiu mais, e também coroou também essa corrida a 6ª vez em que a Mercedes conquista o título de construtores da temporada, né? Foi a 6ª vez que a Mercedes é campeã do Mundial de Construtores. O final de semana foi bastante atribulado, né? Devido principalmente às condições climáticas não só de Suzuka, mas de todo o Japão, devido à ameaça de um tufão. Não só a ameaça, mas a concretização, né, do tufão que chegou causando muitos problemas para todo o país, né, para todo o Japão, e inclusive as atividades de sábado foram canceladas. O treino classificatório inclusive foi passado para horas antes da corrida. Não é algo inédito, né, no Grande Prêmio do Japão, inclusive em 2014 já foi assim, em 2004 também já tivemos algo parecido com isso. Então o Grande Prêmio do Japão já tem basicamente se habituado a viver esse tipo de situação. E, por surpresa, inclusive, a Ferrari acabou dominando os treinos, né, com o Vettel na pole position e Leclerc na 2ª posição. Justamente uma surpresa, porque as Mercedes vinham dominando todo o final de semana, todos os treinos livres. Tanto Bottas quanto Hamilton vinham andando ali na frente, mas na hora do vamos ver, acabou que a Ferrari conseguiu conquistar essa pole position e primeira fila. Mas não precisou nem apagar as luzes, literalmente, né? Não precisou apagar as luzes da largada para as coisas mudarem para a equipe italiana, porque o Vettel acabou queimando a largada, e essa queimada de largada que ele deu acabou prejudicando ele a se manter na primeira posição, né? Porque ele viu que queimou a largada, acabou parando o carro novamente, e quando voltou a acelerar, Bottas já tinha feito a sua largada excepcional. Ele logo depois foi por fora de Vettel e de Leclerc, conseguiu assumir a ponta. Hamilton vinha caindo para uma 5ª posição, porque o Verstappen também foi muito bem na largada, e Verstappen que largou em 5º lugar, mas acabou sendo tocado o Verstappen pelo Leclerc, e os dois acabaram abrindo espaço para o Hamilton ficar na 3ª posição. Mais uma vez, Leclerc acaba cometendo um erro no início da corrida que prejudica a sua prova, né? Acabou também tendo
o seu retrovisor, né, jogado para fora, né, inclusive acertou o carro do Hamilton logo no início da corrida, mas mesmo assim, né, o Leclerc acabou conseguindo se recuperar, mas o Verstappen, poucas voltas depois do ocorrido, acabou tendo que abandonar justamente na casa da Honda, né, na casa dos motores da Honda. A Red Bull teve esse problema. Mas mesmo assim foi uma corrida onde o Bottas teve um bom domínio, não teve muitos problemas para se manter na primeira posição, mesmo com uma estratégia diferente da Ferrari, que optou inicialmente por 2 paradas, né? Bottas tinha a ideia de ser um piloto de fazer apenas uma parada, né? Tanto que inclusive a sua primeira parada demorou bastante a acontecer. Mas Vettel acabou fazendo essa estratégia de 2 paradas. Mesmo assim, o Bottas reagiu a isso, né, evitando qualquer tipo de problema, fez uma parada extra, ficou em alguns momentos até mesmo na segunda posição atrás de Lewis Hamilton, porém, mesmo com todo esse tipo de interveiro, né, entre as duas Mercedes, o Hamilton tinha a possibilidade de ganhar a prova, tinha bons, até mesmo, né, durante a corrida mostrou-se uns gráficos, né, de desgaste dos pneus e realmente mostrava que Hamilton tinha um bom consumo de pneus, né, estava com cerca de 70% de todo o grip, de toda a aderência do pneu nas últimas 11 voltas da prova, mas mesmo assim a Mercedes fez com que Hamilton fizesse a sua segunda parada e aí sim retornasse na terceira posição. Para evitar qualquer tipo de problema em relação a Bottas, em relação a Hamilton, os dois que estão quase conquistando a primeira e segunda posição do campeonato, a Mercedes achou melhor tirar essa possibilidade de dobradinha da Mercedes com Hamilton em primeiro e Bottas em segundo, para evitar qualquer tipo de problema, dar um momento de paz para a equipe, com Bottas vencendo e Hamilton apenas numa terceira posição. O Vettel, né, fez, mesmo apesar de ter tido seu problema na largada, fez uma boa corrida, não cometeu muitos erros, ficou na segunda posição, algo que realmente surpreendeu, porque a Ferrari mostrou não ter ritmo de corrida para ser páreo para a Mercedes. Durante todo o final de semana foi assim, mas Vettel conseguiu ainda 18 pontos, né, acima do esperado para a equipe Ferrari e conquistou a segunda posição na prova. E também completando, né, a zona de pontuação, tivemos Alexander Albon, que fez uma ótima corrida, terminou na 4ª posição, melhor resultado do piloto tailandês na Fórmula 1, 4º lugar para a equipe que realmente não tinha muitas condições de disputar algo mais acima do que era realmente a 5ª e a 6ª posições, né? Porque realmente se Leclerc estivesse ali e não tivesse cometido o seu erro na largada, muito provavelmente as 4 primeiras posições seriam de pilotos da Mercedes e da Ferrari. Mas Albon conseguiu, mesmo assim aproveitando que Verstappen e que Leclerc ficaram fora do páreo, e conseguiu uma boa 4ª posição, com Carlos Sainz mais uma vez tendo uma ótima corrida, ficando numa boa 5ª posição com o carro da McLaren. Sainz agora, inclusive, assume a 6ª posição do campeonato de pilotos, passando finalmente Pierre Gasly. Sainz, que já tinha expectativa de logo depois das férias de verão assumir essa 6ª posição, mas acabou que, principalmente devido a ficar 3 corridas sem pontuar, demorou um pouquinho mais para o piloto espanhol conseguir essa 6ª posição. Alexander Albon assume a 7ª posição geral no campeonato, atrás ainda de Pierre Gasly, mas com certeza até o final dessa temporada deve chegar na 6ª posição e conseguir fazer com que a Red Bull fique pelo menos com a 6ª posição no Campeonato Mundial de Pilotos também. Destaque também para Daniel Ricciardo, que conseguiu fazer uma boa corrida de recuperação, largando do 16º lugar com a Renault, fez uma boa corrida e chegou em 6º lugar, passando inclusive o Nico Hülkenberg nessas últimas voltas também, tendo um jogo de equipe da Renault para conseguir passar o Sérgio Pérez, e foi isso que fez o piloto australiano. E só ali mesmo Ricciardo foi conseguindo, né, depois dessas últimas corridas, Ricciardo vem conseguindo ter um bom desempenho com a escuderia francesa. Na 7ª posição chegou enfim Charles Leclerc, ele que foi punido, né, depois da corrida pelo fato de ter
estar envolvido no acidente com Verstappen, perdeu 15 segundos do seu tempo final de prova e perdeu a sexta posição que ele vinha conseguindo na pista, ficou em sétimo lugar. O oitavo foi o Pierre Gasly, que também, junto com o Stroll, os dois fizeram uma boa corrida, os dois estiveram durante grande parte da prova muito próximos um do outro, porém o Stroll acabou caindo durante a fase final da corrida e o Gasly se manteve ali na oitava posição, com justamente no nono lugar tivemos o Sérgio Pérez, que, por incrível que pareça, né, ele se acidentou na abertura da última volta, mas devido a um erro de cronometragem, né, no momento de dar a bandeira quadriculada, deram a bandeira quadriculada para o Hamilton no final da penúltima volta, e Sérgio Pérez acabou se safando, né, do erro que acabou cometendo, ficou na nona posição, com Nico Hülkenberg em décimo lugar, fechando a zona de pontuação. Agora, daqui a 2 semanas, volta o círculo da Fórmula 1, volta para sua fase final do campeonato, com a expectativa de, inclusive, quem sabe, ser a corrida do título de Lewis Hamilton, o seu hexacampeonato na Fórmula 1. Muito provavelmente, né, devido à ampla vantagem que Hamilton tem em relação a Valtteri Bottas, que já são basicamente 68 pontos de vantagem. Se o Hamilton conseguir abrir a vantagem para 75 pontos nas últimas 3 corridas que faltam, Hamilton se consagra hexacampeão mundial de Fórmula 1. Então é uma corrida que promete bastante, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que vem daqui a 2 semanas. Depois temos o Grande Prêmio do México, uma semana depois dos Estados Unidos. No feriadão do dia 15 de novembro temos o Grande Prêmio do Brasil, a penúltima etapa, e por último o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então, chegando realmente à fase final, à fase decisiva, a temporada de 2019 da Fórmula 1, que promete bastante nessas últimas 4 corridas. Muito bem, isso aí, Gustavo Vicente falando o que ele achou do Grande Prêmio do Japão. Na verdade, o Bottas começou a ganhar a corrida por 2 circunstâncias, 2 situações que aconteceram. A primeira foi que o Vettel e o Charles Leclerc largaram muito mal, mas muito mal mesmo. Eu nunca tinha visto, quer dizer, já tinha visto, né? Mas há muito tempo eu não vi as 2 Ferraris largarem tão mal assim numa corrida. É impressionante. O finlandês assumiu a ponta, né? E o Hamilton chegou a liderar, mas eu sinceramente não entendi nada. Surpreendentemente, eu não entendi nada dessa tática da Mercedes, que o Hamilton foi chamado para o segundo pit stop e estava com pneus em excelente estado. Sinceramente, vai entender essas coisas, né? Bom, o fato é que o Bottas se aproveitou dessas situações inusitadas, teve um pouquinho de sorte. Aliás, há algum tempo o Bottas não tinha sorte numa corrida, né? Também falta um pouco de competência ao Bottas, mas a agressividade, mas nessa corrida ele mereceu a vitória no Grande Prêmio do Japão. Ó, o triunfo do finlandês esteve em dúvida na segunda metade da corrida. Conforme eu falei agora há pouco, o Hamilton, ele fez um pit stop surpreendente, foi o segundo pit stop. No primeiro pit stop, o Hamilton foi para os boxes mais tarde do que o Bottas e o Sebastian Vettel, e tinha grandes condições de levar o seu jogo de pneus médios até o fim da prova. E aí, de forma inexplicável, foi chamado pela Mercedes para uma segunda parada, o que deu a ponta para o companheiro de equipe, que já tinha feito 2 pitstops. O Hamilton ainda tentou atacar o Vettel no fim, mas o alemão resistiu muito bem, né? O Hamilton tentou lá a segunda posição para fazer uma dobradinha com a Mercedes, mas não conseguiu, então o Vettel segurou a segunda posição e assim foi para o pódio. Apesar de Bottas ter cortado para 64 pontos a desvantagem em relação a Hamilton, o inglês está cada vez mais próximo do hexacampeonato. Caso faça 14 pontos a mais do que Bottas na próxima etapa no México, daqui a 2 semanas Hamilton vai garantir o título. Isso equivale a uma vitória de Hamilton com melhor volta e Bottas chegando em 4º, ou então com o segundo lugar do inglês com a volta mais rápida e o finlandês terminando em 8º, grande vantagem de Hamilton. Então não tem para onde fugir. Hamilton já pode ser campeão na próxima etapa, meus amigos. Muito bem, galera. Nós vamos então fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo comercial
Mas nós vamos voltar para o segundo bloco com mais Fórmula 1. Gustavo Vicente vai dar mais pitacos, ou vai dar a sua opinião, pontos positivos e negativos a respeito da corrida. A gente tem muita coisa também para falar da corrida, até porque a gente não falou do Max Verstappen, né? Teve uma situação aí envolvendo o Max Verstappen que já a gente vai contar na volta do intervalo, beleza? Portanto, não saiam daí. Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Estamos apresentando R Final na Antena Esportiva. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião, e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Voltamos a apresentar R Final na Antena Esportiva. Estamos de volta com o R Final nesse segundo bloco, a qual nós vamos continuar falando do GP do Japão de Fórmula 1 e também, claro, principais notícias do mundo do automobilismo. Comigo, Rodrigo Linhares Zugoni, e hoje com o Gustavo Vicente, Nathan Sayun. Hoje, excepcionalmente, não está aqui conosco para resolver alguns assuntos particulares, mas na próxima terça, Nathan Sayun estará conosco, se Deus quiser. Canais de interatividade da Antena Esportiva, anotem aí. WhatsApp 21 96 779 1335, repetindo, 21 96 779 1335. Facebook.com/Antena Esportiva, Twitter, @se liga na antena, Instagram, @Rádio Antena Esportiva, e vocês podem nos ouvir através de radioantenaesportiva.com ou através do nosso aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, que vocês podem baixar para o seu smartphone, e o melhor de tudo, é de graça. E assim vocês ficam mais e mais antenados conosco. Lembrando também, galera, que estamos no youtube.com/Antena Esportiva, é outro meio a qual vocês podem nos ouvir. O R Final está sendo transmitido neste momento lá no youtube.com/Antena Esportiva, galera. Então são 3 plataformas diferentes para vocês se antenarem ainda mais conosco. Também temos a coluna R Final, que vai ao ar às segundas e sextas, às 16 horas em ponto, pela Antena Esportiva. E no canal Máscara Net, canal no YouTube a qual eu comando, as colunas R Final têm as suas reprises às terças e aos sábados, sempre às 9h30 da manhã, beleza? Muito bem, meus amigos, continuando aqui com o R Final no segundo bloco, continuando falando sobre a Fórmula 1, GP do Japão, né? Bom, falando aqui de alguns pontos que aconteceu durante a corrida. Já o Gustavo Vicente também vai opinar o que teve de positivo e de negativo. O Verstappen, o Max Verstappen, disparou contra o Leclerc, a rivalidade aí, ó. E promete muito pro ano que vem, hein? Se já tá quente esse ano, imagina ano que vem.
Ele disparou contra o Charles Leclerc após choque na primeira volta. O holandês ficou com o carro danificado depois do toque e abandonou em Suzuka. O piloto da Ferrari foi punido em 15 segundos e caiu de sexto para sétimo no resultado final da prova. Meus amigos, a rivalidade entre os dois pilotos teve um novo capítulo nesse domingo. Novo capítulo que promete vários e vários capítulos, como se fosse um seriado de 10 temporadas, né? 10 temporadas de Fórmula 1 e se os pilotos correrem 10 temporadas, né? Depois de largar mal e cair de segundo para o quarto, ultrapassado por Bottas e Hamilton, o monegasco da Ferrari tentou evitar uma manobra do holandês na saída da primeira curva, mas os carros se tocaram. Verstappen caiu para o fim do pelotão, enquanto Leclerc teve a asa dianteira danificada e precisou de um pit stop. O piloto da Red Bull abandonou na 14ª volta com problemas nos freios, e o ferrarista cruzou a linha de chegada em sexto, mas foi punido em 15 segundos, 5 pelo incidente e 10 por andar com a asa danificada por várias voltas. Inclusive, parte da peça se soltou e atingiu o carro de Lewis Hamilton. Bom, o que disse o Verstappen? Abre aspas. Foi uma pilotagem irresponsável. Na curva 2, Charles simplesmente se jogou para o lado do meu carro. Do meu lado, não acho que poderia ter feito algo diferente. Todos sabemos que você perde pressão aerodinâmica atrás de um carro, que não é desculpa. Ele é experiente o suficiente para saber disso. Para mim, o mais estranho é que inicialmente eles não investigaram. O carro inteiro foi destruído, havia só buracos na lateral do carro. Agora eles começaram a investigar, mas é depois da corrida. O que mais ele deve fazer para obter uma penalidade? Mas falou cobras e lagartos o Verstappen diante do seu agora rival, né? A gente pode dizer que tem uma rivalidade aí de uma nova geração, Max Verstappen e Charles Leclerc. Bom, envolvido em acidente na primeira volta pela terceira vez em 5 corridas, Max Verstappen ainda disse que o Leclerc deveria ter esperado para tentar reagir após a largada ruim. Continuando aí a frase dele, abre aspas. Gosto de disputas duras, mas não foi dura, apenas uma pilotagem responsável. Eles, no caso se referindo ao Leclerc e ao Sebastian Vettel, tiveram uma largada ruim, então ele estava tentando se recuperar. Mas há muito que você pode fazer numa corrida muito longa. É uma pena que isso tenha acontecido. Por outro lado, claro, a gente tem que ouvir o Charles Leclerc. O piloto da Ferrari não quis apontar um culpado pelo incidente. Disse que antes quer analisar as imagens para emitir uma opinião. Curiosamente, durante a prova, a direção de prova informou que não investigaria o toque. Mas mudou de ideia e anunciou uma análise pós-corrida. É engraçado isso, né? Porque os comissários não estão fazendo de tudo para não se intrometer muito assim nas questões da corrida em função do que aconteceu no GP do Canadá. E agora eles demoram para decidir. Ou eles punem durante a corrida, ou punem depois da corrida. Então tem que decidir de uma vez. Quer dizer, decidiram depois de tantos e tantos minutos, tantas horas, enfim, após a corrida, no caso, para punir o Charles Leclerc por causa dessa situação com o Max Verstappen. É impressionante como fora da pista os comissários também fazem uma lambança daquelas. Bom, o Charles Leclerc deu a sua declaração, claro, abre aspas. Obviamente eu não queria ter ficado atrás do Vettel e de Hamilton e depois nos tocamos. Eu não sei o que aconteceu com a situação completa do lado de fora e isso eu preciso olhar. Dentro do carro foi apenas uma situação complicada. Pois é, então o Leclerc se manteve em terceiro lugar na classificação geral do campeonato com 221 pontos contra 212 do Vettel e do Verstappen. Então o Monegasco está aí na terceira posição, mas realmente foi uma corrida bem decepcionante para os amantes de Fórmula 1 no quesito de rivalidade. Podia ter mais situações, brigas entre posições do Charles Leclerc contra o Max Verstappen, não é verdade? Bom, falando sobre a Mercedes, foi a primeira equipe na história da Fórmula 1 a faturar 6 títulos seguidos de construtores e pilotos. Gente, olha que fase a Mercedes, hein? Que grande fase! A vitória de Bottas e a terceira posição de Hamilton
no Japão, garantiram a Mercedes o 6º título mundial consecutivo de construtores. Como os dois representantes do time são os únicos com chance de conquistar o campeonato, a Mercedes também já confirmou o título entre os pilotos com 4 corridas de antecipação. É a primeira vez na história da Fórmula 1 que uma equipe conquista 6 títulos seguidos de construtores e pilotos simultaneamente. Antes, a Ferrari havia sido hexa de construtores entre 99 e 2004, mas sem conquistar o título entre os pilotos nas 6 temporadas. Há 20 anos, Ed Irvine foi o vice-campeão, e nas 5 temporadas seguintes, Schumacher faturou o campeonato. O chefe da equipe dedicou a conquista, o chefe da equipe da Mercedes, no caso, conquistou o título ao tricampeão Niki Lauda, que até o ano passado era o presidente não executivo da equipe. O tricampeão austríaco morreu esse ano devido a complicações de um transplante de pulmão. Muito bem, meus amigos. Então, vamos embora então pedir a opinião do Gustavo Vicente, o poeta da Antena Esportiva. Como já é de costume, de todo final de semana de corrida, fazemos sempre os pontos positivos e pontos negativos desse final de semana, no Grande Prêmio do Japão dessa vez. E destaco como ponto positivo, o principal ponto positivo, ele mesmo, Valtteri Bottas, que principalmente na hora do vamos ver, né, tanto na classificação quanto na corrida, Bottas andou na frente do Hamilton, conseguiu largar na 3ª posição do grid, fez uma ótima largada se aproveitando do equívoco das Ferraris, né? Tanto o Vettel que queimou a largada, quanto também o Sebastian Vettel que não teve uma largada tão boa. Bottas saiu da traseira de Vettel e foi em direção à 1ª posição, e de lá não saiu mais. Conseguiu a sua 7ª vitória na carreira, mais uma vez, na 3ª vitória no ano para Valtteri Bottas, que conquista também, vai se consolidando como o franco favorito a ficar na 2ª posição geral da classificação de pilotos nessa temporada de 2019. Fez uma boa corrida, mesmo com a Mercedes facilitando um pouco seu trabalho, obviamente, né, devido a uma estratégia de 2 paradas que foi combinada com todos os pilotos, e realmente a Mercedes acabou cedendo, digamos assim, né, essa 1ª posição novamente pro Bottas, que quando o Hamilton vinha na fase final da corrida com condições ainda de ficar à frente devido ao pouco desgaste de pneus que ele vinha, realmente a Mercedes fez questão de colocá-lo novamente, o piloto inglês, no box para voltar e fazer com que o finlandês reassumisse a 1ª posição sem dificuldades para conquistar mais uma vitória na sua carreira. O segundo ponto positivo desse final de semana eu cito o Daniel Ricciardo, que vem agora se encontrando mais uma vez com o carro da Renault, largou mais uma vez devido a mais um final de semana fraco da Renault, principalmente em classificações. A Renault ficou fora, inclusive, do Q2, né, no Grande Prêmio do Japão, mas mesmo assim Ricciardo conseguiu fazer uma boa corrida, largou em 16º e chegou na 7ª posição na pista, porém, no resultado final, devido à punição a Charles Leclerc, chegou a uma 6ª posição, garantindo mais 8 pontos para a escuderia francesa. O Ricciardo, que vinha realmente tendo dificuldades nessa primeira fase da temporada, agora nessa 2ª etapa já vem se consolidando como realmente uma opção de ser um bom futuro para a escuderia francesa, para a Renault, que realmente quer se consolidar como uma das principais equipes da Fórmula 1. E um terceiro ponto positivo desse final de semana eu destaco Alexander Albon, que conseguiu fazer o seu melhor resultado na Fórmula 1, chegando uma 4ª posição, justamente no Grande Prêmio de casa, uma espécie de Grande Prêmio de casa da Red Bull. Tem o Grande Prêmio da Áustria, né, que é a casa da escuderia, mas também tem o Grande Prêmio do Japão, que é a casa da Honda, que é fornecedora de motores da escuderia austríaca da Red Bull. Então o Albon fez um bom final de semana, inclusive no treino classificatório fez o mesmo tempo do Max Verstappen, então os dois estavam realmente andando num bom ritmo, muito próximos um do outro, e devido justamente ao problema, né, em que o seu companheiro de equipe teve com o Leclerc na largada, se aproveitou para, mesmo
tendo uma má largada, ficando atrás inclusive das duas McLarens durante o início da corrida. Ele fez uma boa ultrapassagem em Lando Norris na primeira fase da corrida e depois, devido a uma estratégia bastante acertada da Red Bull, conseguiu se manter na quarta posição sem muitas dificuldades. Ficou bem atrás realmente das duas Mercedes e da Ferrari de Sebastian Vettel, mas também ficou bem à frente de Carlos Sainz